levantar a minha mão e declarar sobre a minha casa, sobre a minha família. Faça isso, é muito importante. Pastor Paulo Mazarém, vem para cá ministrar a palavra de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse servo do Senhor, pastor da Mais de Cristo em Palhoça. Amanhã, 8 da noite, nós vamos estar aqui. E depois, quarta-feira, encerramento do Profetizando 2018. Graças a Deus. Só quem está alegre, diga amém. Glória a Deus. Quem veio ouvir a voz do Pai, diga aleluia. Então, sem perca de tempo, quero que você abra comigo a Bíblia na harpa judaica da nação de Israel. Salmos de número 73. Estamos no segundo dia do Profetizando 2018. Não há dúvidas de que será um ano onde o propósito do Senhor se cumprirá na sua vida, amém? 90% das pessoas morrem sem cumprir o seu propósito de vida. 90%. A maioria das pessoas acham que a vida é trabalhar e pagar conta. E eu tenho uma notícia para você. A vida é muito mais do que isso. A pior tragédia da vida não é a morte. O verdadeiro mal da existência humana é uma vida sem propósito. Thomas Carlyle diz que uma vida sem propósito é como um barco sem leme. Sêneca dizia, filósofo romano, que nenhum vento ajuda quem não sabe onde quer chegar. É muito importante que você saiba, que você entenda e que, acima de tudo, descubra o seu propósito de vida. Diga amém. Você pode olhar para essa pessoa linda que está do seu lado, mostrar a dentadura para ela, nova, e dizer assim para ela: o Senhor vai revelar o seu propósito de vida neste ano de 2018. Glória a Deus. Obrigado, pastor Júnior, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Ouvir o pastor Fabrício, gente, é uma alegria. Quando ele estava ali ministrando, me deu uma vontade de falar em inglês. My God. Uau. É uma coisa incrível. A gente brinca. O pastor Júnior esteve quinta-feira lá na cidade de Palhoça. Quando eu fui fazer a apresentação dele, ele disse: gente, nós estamos recebendo aqui hoje ele, pastor Júnior Batista, ele que é cantor, adorador, compositor, ator. Fala isso. Mal sabia eu que estava semeando. Cheguei sábado no mercado, estava lá no açougue e alguém olhou para mim e disse assim: vem cá, você é ator? E eu disse assim: não, eu sou pastor. E na hora eu me lembrei da palavra que eu tinha liberado para o pastor Júnior. E o pastor Fabrício aqui falou, projetando 2018. Um dia ele me corrigiu. Eu estava falando sobre o evento e eu acabei trocando, fazendo um trocadilho, falando, ao invés de dizer profetizando, falei projetando. E ele falou aqui projetando. Então, cuidado com a sua semente. Amém? Olha, é incrível como o Espírito de Deus, Ele fala e revela a sua palavra. Eu vou estar falando hoje sobre inveja e vou estar fazendo uma interface sobre gratidão e inveja e gratidão. Quando eu escutei o pastor Júnior falando sobre o tema, eu me senti muito tocado e eu disse: Deus, o Senhor é fiel. Profetizando 2018, antes da profecia ser uma verdade
prognóstica, no sentido de revelar um acontecimento futuro, a profecia tem o propósito de ativar e nos lembrar a verdade da palavra de Deus, de modo que o verdadeiro sonho de Deus não é que nos tornemos seres mega espirituais, místicos, não. A vontade e o sonho de Deus é que nós nos tornemos 100%, plenamente humanos, porque é na plena humanidade que nós nos espiritualizamos. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Todavia, foi a sua humanidade que trouxe essa verdade de que somente sendo plenamente humanos é que nos tornamos aquilo que Deus quer que nós venhamos nos tornar. E é por essa razão que eu quero falar um pouco hoje sobre este tema, inveja. Salmos de número 73, verso de número 2, nunca se esqueça, Salmos é cântico. Está escrito: na verdade Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja. Olha que interessante. Todos nós temos dificuldades de admitirmos que somos invejosos. Quase sempre nos sentimos objeto da inveja de alguém e jamais admitimos que somos invejosos. Por quê? Porque a inveja é um réu condenável, um pensamento desviante, não tolerado na construção ética do homem. Se eu perguntasse quantos aqui em algum momento foram vítimas da inveja, possivelmente todos levantariam as mãos. Porém, se perguntasse quantos aqui invejam, talvez 2 ou 3 pessoas cometeriam sincericídio, dizendo que de fato são invejosas, porque as pessoas têm dificuldades de reconhecer que em algum momento elas foram tocadas pela inveja. Particularmente, penso que apenas as pessoas verdadeiramente cristianizadas são conscientes de que a inveja, em algum momento, podem lhe tocar. E é interessante porque estudos antropológicos mostram que a inveja é uma disposição humana universal, aparecendo em cada contexto de uma forma diferente, ainda que com conceituações distintas, mas com os mesmos efeitos, semelhantes àquilo que nós designamos em nossa cultura. No Brasil, por exemplo, devido às grandes redes de solidariedade, que particularmente é um eufemismo que eu utilizo para o cuidado com a vida alheia, a inveja sempre está por perto. Porque o brasileiro, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o brasileiro tem essa coisa do contato. O brasileiro, ele conversa tocando em você. Ele quer estar perto de você, quer abraçar você, quer tomar café na sua casa, quer almoçar na sua casa. E quando você menos percebe, já é noite, ele já está jantando na sua casa. E aí
Da 1h ele diz, não tem um chazinho para nós tomar? Você é um brasileiro. Gosta da aproximação. Então, é esta aproximação, e eu vou trabalhar um pouquinho com isso, para que você entenda de que forma a inveja vai se instalando. Mas, em contrapartida, existem sociedades isolacionistas, como no norte da Europa, onde as pesquisas sinalizam que a inveja também existe, porém ela é consumida dentro da ambiência doméstica, no lar, dentro de casa. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, vocês que nos acompanham na internet, a inveja, ela existe em qualquer lugar do planeta. E ela é sempre uma maneira de dizer que o problema existe e que todavia está no outro. No outro que tem demais, o outro que ostenta, o outro que tem muito e não reparte, no outro e no outro. Esses dias atrás eu estive fazendo uma reflexão ali na Mais de Cristo Palhoça sobre os possíveis ladrões da alegria. E a minha reflexão esteve subalterno ao texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4, até porque Filipenses é a epístola da alegria. 4 capítulos onde aparece mais de 12 vezes a expressão alegria. E veja que Paulo está preso. Alegria é muito mais do que um sentimento. Alegria é um comportamento. E aí, falando sobre os possíveis ladrões da alegria, eu sinalizei alguns. Quais? Circunstâncias, pessoas, ausência de perdão. São agentes que roubam a alegria e que levam a alegria embora do nosso coração. Mas refletindo no Salmo 73, eu pude perceber que existem outras coisas que também levam a alegria embora. E de acordo com o texto que lemos, nós podemos presumir sem nenhum paralogismo que a inveja é uma destas coisas que roubam a alegria de muita gente. François Sagan, ele disse que as pessoas respeitam a infelicidade e acham especialmente muito difícil perdoar o sucesso alheio. É incrível como nós nos compadecemos de pessoas que sofrem, que perdem, que fracassam. Todavia, nós nos mostramos inclementes e rigorosos ao mesmo tempo com pessoas que se dão bem na vida, cuja existência é livre de dificuldades e cujo êxito é ovacionado por todos. É claro que estas pessoas que rompem na vida são sempre em primeiro instante e momento objetos de nossa admiração e apreciação. E quando esse sentimento de admiração norteia as nossas vidas, essas pessoas se tornam paradigmas, exemplos a serem seguidos e até mesmo mentoras do nosso futuro, porque mentores são pessoas que chegaram onde você ainda não chegou, em lugares que você desejaria estar, mas ainda não está. E é claro, quando nós andamos nessa perspectiva, aprendemos com elas e evitamos seguir até mesmo e ouvir pessoas que fracassaram. No entanto, o princípio da inveja começa e mostra a sua face quando nós somos seduzidos pela ideia sedutora de uma praga, como diz Miles Monroe, chamado comparação. A armadilha da comparação. Veja, quando você começa a se comparar, você começa a seguir uma cartilha facsímile, isto é, fazer igualzinho fulano faz, Beltrano faz, Ciclano faz, na espera
dos mesmos resultados, para chegar no mesmo fim, no processo final que este alguém está atingindo. E aí você dá uma olhada ao seu redor e derredor, e começa a perceber que você não atingiu nem 20% do que aquela pessoa que por um instante foi objeto da sua admiração conquistou. E aí você faz aquela pergunta que todo mundo faz. Todo mundo faz. E eu quero que você diga comigo qual. Não ouvi. Por que que ele consegue, mas eu não consigo? O que é que tem de errado comigo? O que é que ele tem que eu não tenho? Por que que com ele dá certo e comigo não dá certo? Se eu faço igualzinho, até a língua estranha eu imito. Veja, você já está sendo tocado pela inveja. Porque a inveja, escute isso, não é só você desejar o que o outro tem, é desejar que o outro perca o que tem. E em última instância, é fazer de tudo para que o outro perca o que tem. E a Bíblia conta histórias de invejas, você sabe disso. Caim se tornou fratricida por causa da inveja. Isaac teve os seus poços entulhados pelos filisteus por causa da inveja. Os irmãos de José venderam ele por causa da inveja. E aí, o interessante é que a inveja é o pecado entre os pares. Diga comigo, a inveja é o pecado entre os pares. Profissionais invejam profissionais. Cantores invejam cantores. Jogadores de futebol invejam jogadores de futebol. Vendedores invejam vendedores. Lembre-se que ninguém inveja alguém inatacável, alguém que esteja fora do seu campo de percepção. Jogador de futebol não tem inveja de piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1 não tem inveja de boxeador. Mas boxeador tem inveja de boxeador, porque a inveja é o pecado dos pares. E ela nasce em tese daquilo que está ao nosso alcance, sendo o pecado próprio da proximidade. Por isso que eu falei dos brasileiros. O melhor exemplo de inveja para mim está em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. A Bíblia diz que tudo que Saul mandava Davi fazer, ele ia e fazia com excelência. Diga comigo, excelência. Um dia após Davi derrotar o gigante, todos conhecem a história, as mulheres dançando, cantando, diziam umas para as outras: Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. Aí Saul escutou a adoração, ouviu o hino, e aí ele pensou consigo: está errada essa letra, estão cantando errado, esse refrão deveria ser inverso. E a Bíblia diz que a partir daí Saul começou a olhar a Davi com inveja e começou a dizer o seguinte: o que é que lhe falta senão o reino? E a Bíblia diz que ele começou a odiar a Davi. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E um dia, queridos, acredite, ele tentou encravar Davi na parede com a sua lança. A Bíblia diz que ele não errava de um fio de cabelo. A precisão dele era fatal, ele não errava. Todavia, diz a Bíblia, que Davi se desviava. E eu quero trazer aqui uma aplicação prática para você. Davi só foi Davi
e não segue a dinastia de Saul, exatamente por esse princípio que Davi tinha em seu coração. Davi é um homem segundo o coração de Deus, para quem talvez ainda tenha dúvidas do porquê que Deus chama esse homem que tinha sangue nas mãos de um homem segundo o seu coração. Alguém um dia disse: pastor, mas como é que pode Davi ser um homem segundo o coração de Deus se ele pecou, mandou matar Urias? Como é que esse homem é um homem segundo o coração de Deus? E as pessoas pensam que Davi é um homem segundo o coração de Deus por causa disso, e não é. Davi é um homem segundo o coração de Deus por causa dos princípios que ele tinha em seu coração, por causa da sua lealdade a Deus, da sua fidelidade, por causa do arrependimento que estava instalado em seu coração assim que ele pecava. Era por essa razão que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí Saul começa a arremessar lança. E escute, se você não quer seguir a dinastia de Saul, você precisa aprender algo com isso. Todas as vezes que alguém arremessar uma lança contra a sua vida, pelo amor de Deus, não pegue a lança da parede e remesse de volta. Porque se você fizer isso, você está seguindo a dinastia de Saul. Deus não queria mais essa dinastia. Deus não queria mais que este reino se desdobrasse. Deus precisava de alguém que fizesse a différence. Diga comigo, différence. Vocês são chique demais. Então veja, agora é francês. Então veja, não arremesse novamente se alguém está lançando algo contra você. Segundo, não ande na companhia de arremessadores de lança. Diga uau. Não ande. Se você identificar um arremessador de lança, cai fora, querido. Cai fora. E terceiro, faça como Davi, permaneça em silêncio. Ontem eu falei lá em Palhoça, sabe, tem muita gente que às vezes perde a bênção, porque não consegue suportar calado certas coisas. Às vezes a melhor resposta para alguém é o silêncio, sabia disso? O silêncio fala mais do que 1000 palavras, porque quando você silencia, Deus se levanta como seu advogado. Você não precisa se justificar para ninguém. O Senhor é aquele que te justifica. Diga amém. Então veja. Mas ele estava sendo objeto da inveja. O invejoso sempre verá alguém que desponta perto dele como uma ameaça. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ele: eu não sou uma ameaça para você. Agora diga: eu sou uma bênção na tua vida. Se você não é, você vai ser. É profetizando 2018, viu? Você que está me ouvindo. Percebam que a inveja sempre impelirá uma pessoa cuja humanidade está deturpada, porque a inveja se instala no coração de quem está com a mente deturpada, a destruir uma outra pessoa. E quando isso não acontece com o uso da violência física, ocorre pelo uso da violência simbólica. Eu fiz uma pesquisa de um teórico francês chamado Pierre Bourdieu. E o Bourdieu é um sociólogo que trabalha exatamente com a violência simbólica, que é a violência não dada. Então, existem muitas formas de se cometer inveja contra alguém, ou de se perseguir alguém. Davi era perseguido pelas lanças, mas o esnobismo também é uma forma de perseguição. O desdém, linguagem corporal, também é uma forma de perseguição. Ei, você viu como fulano pregou? Não é tudo isso não. Pô, mas canta muito, hein? Mais ou menos. Veja, a inveja faz isso. O invejoso nunca vai elogiar alguém que é melhor do que ele. Pelo contrário, ele tentará degradar, depreciar, porque isso é uma forma de perseguição fruto da inveja. Sabe, eu não tenho dificuldade de elogiar realmente quem de fato tem arte naquilo que faz. E eu tenho orado a Deus, pedido para Deus o seguinte: Senhor, que quando as pessoas me ouvirem ministrar, que elas percebam arte naquilo que eu faço,
arte no sentido estético, da beleza, que elas digam: uau, isso só pode ser Deus, isso só pode ter a mão de Deus. Ah, querido, que você glorifique o nome dEle com a sua vida, que a glória seja dada a Ele por tudo aquilo que Ele está manifestando em você, que as pessoas ao verem um dom de Deus em você digam: uau, isso só pode ser de Deus, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela, bendito seja o nome do Senhor. As escrituras dizem que Deus guardou Davi de Saul, porque o oposto da inveja é o amor, meu irmão. Diga comigo: o oposto da inveja é o amor. E é incrível porque o significado do nome de Davi no hebraico é amado, ou amor. Davi nunca desejou o mal de Saul, mesmo sendo perseguido por ele. Quem deseja o mal do outro não ama. Saul não amava Davi, mas Davi, diz a Bíblia, amava a Saul. Escute, o padrão de Deus sempre será o amor. Por isso é que a inveja é um pecado. Agostinho diz: quem tem inveja de quem canta bem, não ama ao que canta bem. O invejoso não ama aquele que inveja. E aí eu quero agora aplicar rapidamente as consequências da inveja. Número 1, desamor. Diga comigo: desamor. Quem ama não inveja. Veja, os rabinos dizem que pais amam filhos. Por isso dificilmente você vai ver um pai com inveja dos filhos. Por que não tem? Porque ama. Quem aqui é pai? Eu estou com uma inveja desse guri, mulher. Meu Deus, está doendo. Jamais. Porque quem ama, não inveja. 2, a inveja torna pessoas perversas com caráter adulterado. O melhor sentimento que traduz a inveja foi elaborado pelos alemães e chama-se Schadenfreude. Vamos lá, falando alemão agora. Schadenfreude. Não vou acuar aí, gente. Schadenfreude. Veja, escute, aprenda. Schaden significa dano ou prejuízo. Freude significa alegria ou prazer. Schadenfreude significa alegria ou prazer pela desgraça do outro. É quando você faz manutenção de sua infelicidade na desgraça do outro, na derrota do outro. Schadenfreude é aquela estranha sensação de prazer e alegria pelo fracasso de alguém. É quando o carro daquele parente seu que você acha muito soberbo e orgulhoso é roubado e você sabe que ele não tem seguro e você diz: ai, que pena. Aí alguém chega e diz: ei, você acredita que arranharam a moto que eu comprei todinha? E diz: ai, que malícia, que pecado. Schadenfreude é quando você diz, sabe, lá no fundo, com a boca, que pena. Mas lá no fundo você está dizendo: bem feito. Vejam, a inveja tem esse poder de deturpar o sentimento humano, transformando às vezes anjos em demônios. 3, a inveja nos impede de apreciar aquilo que é digno de ser apreciado, tornando-nos incapazes de admirar o belo. Você já prestou atenção que geralmente elogios vêm de pessoas que não são tão próximas da gente? E porque muitas vezes não vem de quem está perto de nós, porque as pessoas que estão perto de nós, ao invés de nos elogiar, elas dizem o seguinte: ah, eu faço igual. Eu também faço isso. E aí, quando você começa a ser tocado a partir da comparação, você também faz o trocadilho da inveja com o orgulho. Porque o orgulho faz você olhar as pessoas de cima para baixo.
E a inveja é o contrário, faz você olhar as pessoas de baixo para cima. Napoleão Bonaparte dizia que a inveja, na verdade, é um atestado de inferioridade. Você não precisa se comparar com ninguém. Sabe por quê? Porque você foi pensado na eternidade. E Deus desenhou para você o seu destino, e se você aceitar o seu propósito de vida, você vai frutificar, o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Há um quinhão preparado e reservado para você. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Quarto, a inveja nos cega do que Deus nos prometeu, gente. Diga comigo, a inveja cega o que Deus prometeu. Quem aqui tem promessa, levante a mão e diga glória a Deus. O Asaf, por um momento, por causa da inveja, ele ficou cego. Invidere, latim, palavra inveja, significa perder a visão. Ei, ao invés de você ficar olhando para a grama, como disse a pastora Vitória ontem no culto aqui, verdinha do seu vizinho, que às vezes é artificial, ao invés de você ficar olhando para o casamento, para o carro, para o sapato, para a gravata, para o cabelo, para a barba. Lá em Palhoça, estou conversando com o pastor Júnior, estamos hoje no ano 2018, ano do propósito. Estou pensando em fazer 2019 o ano dos barbados. Pastor André Matei. É boa, né? Top, né? Aí os que não tem barba vão ficar com inveja. Olha ali, ó. Veja. Para de olhar para os outros. Olha para aquilo que Deus falou a seu respeito. Há uma palavra profética liberada da parte de Deus para a sua vida. E na medida que você crer, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Sabe por que muita gente não vê o que Deus tem preparado para a sua vida? Porque ele não só cega, ele também fica surdo. Porque na medida que você ouve a palavra de Deus, Deus abre a sua visão. Quando você vê, é porque você ouviu. Quando você não vê, é porque você não ouviu. Veja que existem pessoas que estão vivendo momentos tétricos. Você diz o seguinte: meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue suportar isso? É porque ela já viu o futuro dela. Ela sabe que aquilo que ela está passando é momentâneo. Ela sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela sabe que fiel é aquele que prometeu e jamais uma palavra dele vai cair por terra. Passarão céus e terra, mas a palavra que ele liberou sobre a sua vida, meu querido irmão, jamais vai passar. Por isso receba essa palavra e aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu avanço. Existe o mal de Alzheimer, existe o mal de Asaf. Este último ainda não está catalogado como doença, mas tem feito vítimas tão terríveis quanto o mal de Alzheimer. Porque se a doença de Alzheimer corrói a mente e vai apagando todas as lembranças, transformando o corpo outrora vibrante num saco de carne e ossos, a doença de Asaf vai corroendo a mente e deletando todas as certezas e esperanças de uma pessoa. O mal de Asaf às vezes leva algumas pessoas ao suicídio, porque o suicídio significa a falência radical da esperança. Quando o suicídio não é físico, ele se torna ideológico. Pessoas muito céticas, outras pessoas que se tornam ateus, elas chegam a negar a existência de Deus pelo fato de não conseguir conciliar a bondade de Deus com a dor e sofrimento humano. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem. O salmista Asaf, ele olhou para a prosperidade dos maus e fez a comparação. E quantas são as pessoas que, ao olharem para o seu estado, dizem: mas por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Se eu sou fiel, se eu sou dizimista, se eu dou minha oferta, por que é que Deus não faz as coisas acontecerem? Vejam, esse é o mal de Asaf.
ele está estabelecendo e ao mesmo tempo demonstrando uma ausência de conhecimento teológico a respeito da bondade de Deus. Porque independente do que aconteça na sua vida, você precisa entender que se você está passando por um momento difícil, não é porque Deus é alguém sadomasoquista ou masoquista. E aí eu não vou entrar no mérito da semântica e do conceito, da epistemologia desses sentidos. Mas se você está passando por um momento difícil, não pense você que Deus está se alegrando por esse momento que você está vivendo. Pelo contrário, Deus está olhando para ver qual é a sua atitude nesse momento, nessa fase que você está vivendo. Deus está observando você, se você vai glorificar ou se você vai praguejar o nome dEle. Lembra-se de Jó? Jó perdeu tudo, tinha motivos de sobra para praguejar a Deus. Mas quando alguém olhou para ele e disse o seguinte: por que você não amaldiçoa Deus e morre de uma vez? Porque é só isso que falta. Jó diz o seguinte: tu és uma doida mulher. Nós recebemos o bem, por que não poderíamos receber também o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por que você acha que Deus virou o cativeiro de Jó? Porque Deus viu que Jó manteve a sua integridade. Deus está dizendo para alguém nesta noite: mantenha a sua integridade neste momento que você está enfrentando. É uma fase e é um momento, por um pouquinho de tempo, diz Deus, o que há de vir virá e não tardará. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. E encerro, eu quero que você fique de pé. Pastor, gostei da mensagem. Deus tocou realmente em meu coração, falou muito comigo. Mas eu disse que ia falar um pouquinho sobre a interface da inveja, que é gratidão. Diga comigo, gratidão. Paulo diz: em tudo dai. Porque o oposto de um coração invejoso, queridos, é um coração grato. A gratidão celebra a dádiva. A gratidão está acima desse jogo doentio de mérito e demérito, de justiça retributiva. A gratidão é quando eu tenho uma profunda consciência de que eu tenho o que tenho por causa da bondade divina. E a única explicação para tudo que sou e tenho é que Deus é bom e quis me dar. Isso é gratidão. É interessante porque a gratidão faz com que a gente preste atenção na fonte da dádiva, porque toda boa dádiva vem de Deus. Logo, quando eu tenho um coração grato, a gratidão me ajuda a celebrar o que tenho, porque eu tenho que nomear os sujeitos da minha gratidão. Você precisa nomear os sujeitos da sua gratidão. E eu sei que o que eu tenho não é fruto apenas do meu esforço, do meu mérito, mas é graça de Deus. O que você tem é graça de Deus. Se você está onde está, é graça de Deus. Se você tem o que tem, é o que é, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas muitas pessoas não são gratas, porque prestam atenção no que o outro tem. E porque prestam atenção no que o outro tem, não tem coração grato. E Deus trouxe hoje você aqui nesta noite para vencer, talvez, esse sentimento com gratidão. É com gratidão que nós glorificamos o nome do Senhor. É com gratidão que nós louvamos a Ele, dizendo: Senhor, obrigado por tudo que sou, obrigado pela minha família. 2018, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor desenhou na minha vida, e eu sei que esse ano de 2018 não vai ser um ano diferente. Somente aquelas pessoas que são gratas a Deus, levante as suas mãos aos céus.
quero que você feche os seus olhos. Você que se sentiu tocado por essa palavra, e agora, é claro, alguém diria, somente uma plateia psicanalizada reconheceria isso, mas eu não quero orar aqui por pessoas que foram tocadas pela inveja. Não, eu não quero orar por pessoas que foram tocadas em algum momento pela inveja, jamais. Mas eu quero orar por aquelas pessoas que têm motivo para serem gratas a Deus e agradecerem a Deus por tudo o que Ele fez e Ele ainda vai fazer no ano de 2018. Eu quero chamar pessoas agora à frente que vão declarar, e eu vou orar juntamente com você, porque eu acredito que Deus preparou esse momento para nós. Você que quer agradecer pelo milagre que Deus vai fazer na sua família. Mas pastor, a minha família não está vivendo milagre, mas vai viver. Eu quero orar por pessoas que querem viver um milagre na sua vida ministerial. Pastor, eu não estou vivendo isso, mas você vai viver e você vai vir agradecer, porque esse é o seu ano, é o ano do cumprimento do propósito. Pastor, eu quero agradecer a Deus pela bênção que Deus vai trazer sobre a minha vida financeira. Eu vou abençoar o reino de Deus, Deus vai me prosperar muito. Eu ainda não sou próspero, eu sou bênção, mas eu não sou abençoado, porque é uma diferença. Tem pessoas que são bênção, mas não são abençoadas. Mas Deus quer que você seja bênção e Deus quer que você seja abençoado. Então eu quero que você saia do seu lugar agora. Você que quer agradecer a Deus pela sua vida emocional. Pastor, eu creio que nesse ano eu vou vencer. Eu sinto algumas dificuldades emocionais. Às vezes eu estou alegre, às vezes eu estou triste, mas eu não mantenho isso no equilíbrio. Eu quero estar resolvido emocionalmente no ano de 2018. Eu sou muito ansioso, sou muito ansiosa. Vem para frente, porque a ansiedade é um vício, querido, da alma, que gera incredulidade, que impede você de acreditar naquilo que Deus prometeu para a sua vida. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Chegue mais para frente, queridos, por gentileza, no nome do Senhor Jesus. Você que pode pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado, pegue, aperte carinhosamente até ela dizer aleluia. Isso, levante as mãos dela para os céus. Agora você vai fechar os seus olhos e você vai agradecer a Deus por tudo aquilo que você entende que Deus é capaz de fazer por você. Eu quero que você comece a agradecer a Deus pela família que Deus te deu, pelo propósito manifesto de Deus na vida da sua casa. Eu quero que você comece a agradecer a Deus pelos milagres que Ele já está realizando. Pai, pastor, eu não estou vendo, você está declarando. 2018 é o ano das declarações da parte de Deus sobre a sua vida, e é você que vai declarar. Pastor, estou num vale, mas você vai profetizar neste vale, querido, e o milagre vai acontecer. Eu vou dar tempo para você fazer isso, você tem liberdade. Nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Ele está aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que aqui está. Obrigado pelos milagres que o Senhor está realizando nas nossas vidas, no nosso ministério, sobre esta igreja. Seguro estou nos braços daquele é o seu que momento. Nunca me deixou. É o seu momento, querido, essa é a sua oportunidade. Os céus estão abertos, faça isso. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Isso, obrigado, Senhor, pelo meu ministério, pelo meu chamado, Senhor. Obrigado. E se eu passar pelo vale, isso, declare e profetize. Talvez você esteja no... acharei conforto. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos o sobrenatural de Deus, a cura de Deus, a intervenção do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos os milagres do Senhor manifestados na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. O Senhor é poderoso. Nós abençoamos as famílias que aqui estão. O Senhor é Deus que faz coisas impossíveis se tornarem possíveis, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Bendito. Em teus braços é
Senhor, nós declaramos nessa noite sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, que a vida espiritual de todos eles terá um acréscimo, ó Pai. Eles serão elevados a uma intimidade, a uma vida de comunhão e de relacionamento íntimo contigo neste ano de 2018. Eles irão te buscar e irão te achar, meu Deus, porque o Senhor está estreitando o relacionamento com os teus filhos. Nós declaramos que os teus servos romperão limites, quebrarão barreiras, Senhor, fazendo coisas sobrenaturais e extraordinárias no seu nome. Nós declaramos, Senhor, que haverá salvação nas famílias, nos lares, nas casas, Senhor. Os teus filhos estão agradecendo nesta noite por isso. Nós também agradecemos a Ti, Pai, pelas portas abertas na vida profissional do Teu povo. Eles alcançarão resultados sobrenaturais no ano de 2018, no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Pai, que os Teus filhos vão ter acrescentado neste ano tudo em dobro para a glória do Seu nome, e onde imperou vergonha, haverá dupla honra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nos faz plenos do conhecimento do Teu amor. Nos faz plenos do conhecimento do Teu amor. Nos faz plenos do conhecimento do Teu amor. Nos faz plenos do conhecimento do Teu Aleluia. amor. Pessoas estão sendo ministradas de uma forma muito particular. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus e diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa. 2018 será o meu ano, o ano da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome dele, querido. Aleluia. Antes de voltar para o seu lugar, diga para essa pessoa que está perto de você o seguinte: a vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia.